Olá, eu sou a Ana e se você está aqui através do Cantinho da História, você já deve saber que esse é um novo projeto mais voltado para discutir temas de interesse contemporâneo, atual, urgente e emergente. Se você veio aqui através do blog ou se você não me conhece, dá uma conferida no Lattes, joga o nome no Google, eu estou lá. Desde já peço desculpas, eu estou me recuperando de uma broncopneumonia e a minha voz não está normal. Provavelmente vou ter que parar a gravação para tossir e é provável que o vídeo fique com uma edição um pouco precária por conta disso. O tema que eu escolhi hoje é: qual é o tamanho do seu mundo? E essa é uma pergunta pertinente, porque cada um de nós carrega consigo uma série de expectativas, ilusões, percepções, conhecimentos que determinam qual é o tamanho do nosso mundo. Como dizia Mark Knopfler, habitamos o mesmo planeta, mas vivemos em mundos diferentes. E esse talvez seja um dos maiores problemas atualmente, não apenas no Brasil, mas numa boa parte do mundo ocidental. A diferença dos mundos. E eu quero começar a minha argumentação lembrando de Giordano Bruno. Giordano Bruno nasceu em 1548 e foi queimado pela Inquisição em 1600. Giordano Bruno era um eclesiástico, estudioso, tinha uma atividade política muito premente, se movimentava pelas cortes da Europa e, na esteira da sua produção científica, precisou percorrer uma boa parte dessa Europa fugindo da Inquisição. Quando finalmente ele voltou à Itália, em 1591, logo no ano seguinte já foi encarcerado, passou 8 anos sendo interrogado, isolado da sociedade, até que finalmente foi condenado à fogueira e sua língua foi arrancada para que quando estivesse queimando, ele não se dirigisse ao público. Porque temos que lembrar que cada fogueira da Inquisição atraía uma multidão imensa de basbaques e pessoas vis que gostavam de ver alguém sendo queimado, que consideravam isso a obra de Deus, sabe lá que Deus, né? E um dos crimes que o Giordano Bruno foi acusado foi heresia, evidentemente, porque em 1584 ele publicou um diálogo chamado Sobre o Infinito, o Universo e os Mundos. E nesse diálogo, Giordano Bruno argumentava que o universo, a criação, a vida em si não eram estáticos, como os católicos defendiam, que estava tudo em constante transformação e em constante movimento. E esse era um outro problema na época, porque era uma época em que a Igreja Católica defendia que a Terra era o centro do universo e que até o Sol girava em torno da Terra. Pensem bem o que é ir para a fogueira simplesmente porque você defende que o universo é muito mais complexo do que uma religião X ou Y afirma. E eu tenho aqui esse volume, que é Bruno, Galileu e Campanella. Temos Galileu Galilei. Galileu viveu de 1564 a 1642, uma longa vida. Talvez porque Galileu nunca confrontou frontalmente a Inquisição. Toda vez que ele foi a julgamento, ele foi polido, ele foi diplomático, ele foi ambíguo.
E por isso ele foi condenado apenas a permanecer encarcerado. E foi assim que ele acabou falecendo em condições não tão violentas, mas ainda assim em isolamento da sociedade do seu tempo. E Galileu era outro que pensava no movimento dos astros. E por que eu estou falando tudo isso? Em primeiro lugar, porque eu tenho um carinho muito grande por esse volume, porque foi meu pai quem trouxe para casa um dia, passou na banca e trouxe. Meu pai, se estivesse vivo, estaria com 99 anos, ele nasceu em 1919. E ele não teve oportunidade de ter uma educação formal. Meu pai vivia num cafundó no interior do Uruguai e logo que ele fez 5 ou 6 anos já estava ajudando os pais na roça. E ele acabou indo para uma escola rural com 17 para 18 anos e ficou lá um ano e pouco. Quando ele completou 19 anos, ele já não aguentava mais de vergonha de estudar no meio das crianças e do tanto que riam dele, porque ele era tão mais velho, então abandonou a escola. Abandonou a escola alfabetizado e com rudimentos de matemática. Mas para os critérios do Uruguai, ele ainda era considerado analfabeto, porque ele não tinha concluído o curso primário inteiro. Minha mãe também fez 3 anos de escola rural e teve que abandonar para começar a trabalhar. Tanto meu pai quanto a minha mãe sempre foram pessoas dadas à leitura. Eles nunca deixaram que essa limitação de origem, que essa limitação por conta da cegueira dos próprios pais, restringisse seus mundos. Meus pais gostavam de poesia, de literatura, minha mãe lia e lê, porque ela ainda lê muito. Minha mãe gostava de Alexandre Dumas, gostava na juventude de Robert Louis Stevenson, lia de tudo. Hoje ela lê mais Galeano, Garcia Marques e até Stephen Hawking, se a gente oferece com muito custo, com muito esforço, mas ela se propõe a conhecer mundos maiores do que o seu. E era o caso do meu pai também. Meu pai sempre tinha na cabeceira algum livro interessante. Eu lembro de ter visto Homero, de ter visto livros de história didáticos, porque ele gostava muito de história. Meu pai conhecia poetas do espectro hispano-americano e conseguia citar versos de memória. E meu pai comprou esse volume exatamente porque o Galileu está na capa. Porque a mesa era comum meu pai repetir, até a gente enjoar de tanto ouvir, a sequência em que o Galileu tem que se retratar perante a Inquisição e no final, bem baixinho, ele diz: e por se move. E no entanto, se move. Quer dizer, a Terra não era fixa, a Terra não era o centro do universo, ela estava em movimento da mesma maneira que todos os outros astros. E a gente vem de uma tradição de dificuldade na luta pelo conhecimento. Quando você escolhe não limitar o tamanho do seu mundo, você tem que lutar contra limitações de origem, limitações econômicas. Eu sempre penso que a geração do meu pai foi a última geração a ter grandes autodidatas, pessoas que realmente conseguiram superar esse limite, pessoas como Saramago, como Edgar Rodrigues, que enfrentaram o salazarismo em Portugal e mesmo sendo excluídos da escola porque os pais tinham atividade política, ainda assim saíram pelo mundo e se instruíram de maneira primorosa e conseguiram ir além. Hoje as pessoas têm as informações com muita facilidade, então elas não têm senso crítico. A geração do Saramago, do Edgar e do meu pai era uma geração interessante, porque ao mesmo tempo que havia muita
É a geração que apoiou o fascismo. Você não pode dizer que eu era meio mundo socialista ou era meio mundo fascista, era extremamente variado. Mas uma coisa que as pessoas não discutiam eram critérios sobre o conhecimento. Você poderia detestar, odiar e abominar determinados escritores e pensadores, mas você nunca lhes negava a relevância, que é o que acontece hoje. Hoje o adolescente vê um vídeo no YouTube ou lê o livro de um palhaço qualquer e já sai pensando que sabe mais do que professores que estudaram durante décadas, do que intelectuais que dedicaram uma vida inteira à procura do conhecimento. E isso não apenas limita o mundo desses adolescentes a um miolinho patético e mesquinho, como também está empobrecendo o debate social. No início dos anos 80, quem é mais velho vai lembrar de Carl Sagan e a série Cosmos, que por um descuido passou na Globo, passava depois do Fantástico, e a gente ficava acordado para assistir, mesmo tendo que trabalhar na segunda, mesmo tendo que ir para aula cedo, porque valia a pena. E se você algum dia for a um sebo e deparar com qualquer volume do Carl Sagan, compre, leia e abra sua mente. Sobre essa questão do Bruno e do Galileu, existe o capítulo 3 que chama A Harmonia dos Mundos, que é lindo, e o episódio da série também é muito gráfico. A refilmagem do Neil deGrasse Tyson, que passa atualmente no canal da Geográfica, também tem um episódio dedicado a esses antigos pensadores e recupera não só o Bruno e o Galileu, mas o Kepler, Tycho Brahe, Copérnico e todos esses homens que de repente se levantaram e disseram: não, a Terra não é o centro do universo, ela não está estática, o céu não são esferas, os astros se movem, eles seguem órbitas, eles têm movimento em torno uns dos outros com leis de física específicas. Essas pessoas abriram caminho para o Newton, e o Newton reformulou toda essa percepção do universo. Eu comprei esse livro e a minha irmã estava me lembrando, não esse especificamente, porque o que eu comprei em 81 quando foi lançado, ficou com a minha irmã quando eu saí de casa. Esse daqui meu marido conseguiu em um sebo décadas depois. E eu ainda releio capítulos com frequência. E eu também tenho uma mini biblioteca do Carl Sagan. Porque foi a pessoa que abriu os meus olhos para a complexidade dos mundos. Por causa dele, eu consegui ler o Giordano Bruno e quase entender muita coisa, embora eu seja de humanas. Por causa dele, hoje eu tenho o maior carinho pela divulgação científica e é por isso que eu faço meus vídeos. Eu faço divulgação científica na minha área. E, inclusive, eu tenho a maior admiração pelo Neil deGrasse Tyson, que hoje enfrenta obstáculos muito maiores do que Carl Sagan no início da era Reagan enfrentou para divulgar a ciência. Neil deGrasse Tyson enfrenta um movimento do pessoal que acredita que a Terra é plana. E eu me poupo de falar dessas asneiras, porque se a pessoa não tem a capacidade de aprender com o ensino formal, de procurar informação de qualidade, de ser crítico com o que lê, eu não vou conseguir convencer de coisa alguma. Mas eu estou falando não com os imbecis, não com os ignorantes, não com aqueles que já fecharam sua mente a tal ponto em que nada penetra.
Eu estou falando com você que está a meio caminho da perdição intelectual. Eu estou falando com você que nesse momento está sendo seduzido por ideias obscurantistas, por ideias pré-modernas, por ideias que já foram descartadas há 500 anos e de repente resolve que todo o meu trabalho, o trabalho desses brilhantes cientistas, o trabalho dos professores, desde o professor primário até o professor universitário, o nosso esforço pela transmissão e consolidação do conhecimento pode ser jogado fora. Pode ser descartado em benefício de um livro religioso qualquer, ou pode ser descartado e substituído por um guru obscuro e ignorante qualquer. E aí pode ser um guru religioso, pode ser um guru que se finge de filósofo, pode ser um guru que se finge de político, mas está lá para semear a ignorância e a destruição. Seja qual for o seu guru, abra seu mundo. Pergunte-se. Olhe no espelho e faça essa pergunta: qual é o tamanho do meu mundo? O meu mundo comporta a humanidade? O meu mundo comporta o conhecimento? O meu mundo comporta valores e direitos iguais para todos? E quando eu digo valores, eu me refiro aos valores mínimos. Eu não quero que todas as pessoas sejam ateístas. Se você quer ter religião, tenha. O que eu não quero é que você imponha a sua religião para todos nós, que você faça da sua religião um assunto de Estado e deixe que a sua superstição passe a reger a vida de um país inteiro, de um hemisfério inteiro. Quando eu digo valores em comum, valores são a vida, a liberdade, os direitos iguais para todos. Nada de pensar que porque você nasceu em um determinado país ou carrega um determinado código genético, você é melhor que os outros. Nada de pensar que a cor da sua pele deve determinar o seu lugar social. Nada de pensar que a sua identidade de gênero deva ser uma sentença de vida ou morte. Valores são aqueles que valorizam o que nós temos de melhor. Quando o seu valor implica na exclusão, na perseguição e na eliminação de qualquer ser humano, ele não é um valor. Ele é um preconceito e ele é crime em boa parte do Ocidente. Se você quer viver em um lugar onde se chicoteia e se decapita pessoas que pensam diferentes, então vá para os países que fazem isso e veja se você vai ser bem recebido lá. Pense no tamanho do seu mundo, porque nós estamos na iminência de que o seu mundo minúsculo ameaça a existência do meu mundo, do mundo que eu lutei uma vida inteira por abrir, por expandir e por compartilhar com quem se dispõe a dialogar comigo. E quando eu digo diálogo, não é você ir no meu inbox e ficar provocando, não é você ir em qualquer das minhas redes sociais e ficar fazendo perguntas dúbias, ambíguas e agressivas. Quando eu digo compartilhar, é você se dispor a conversar de ser humano para ser humano e ouvir o que eu tenho a dizer. Porque se você me ouvir, eu vou ouvir você também. E quem sabe desse diálogo a gente consiga melhorar um pouco essa mixórdia que nos rodeia, essa birosca em que se transformou o nosso país. É inaceitável que em menos de 5 anos o país tenha virado essa barbaridade, essa iminência, divórcio total entre os setores sociais.
E aí entra uma coisa que é importante ressaltar. Minha vizinha tem 6 cachorros. Eu defendo que existe a luta de classes. A luta de classes é inevitável porque as classes se confrontam. As classes têm percepções diferentes e a que está no domínio está disposta a esmagar a que está sendo dominada. E nós não podemos nos deixar esmagar como se fosse a coisa mais natural do mundo. Entretanto, o que eu não defendo em hipótese alguma é que você tarde grupos, ou porque eles pensam diferente, ou porque eles se comportam diferente, ou porque eles expressam a sua identidade de maneira diferente e transforme esses grupos em alvo de violência, de perseguição, de exclusão e que você defenda a sua eliminação. Eu não acredito em violência, mas também não vou ficar parada vendo vocês arruinarem as nossas vidas. O que eu posso fazer então? Eu posso continuar compartilhando não só a minha angústia, mas a minha luta para que você pense, para que você pondere, para que você tenha um mínimo de senso crítico, para que você abandone o senso comum e o consenso formado pela opinião pública besta, manipulada por mídia, políticos e religiosos, e para que você abra um livro, aprenda, pense, critique, abra o seu mundo e olhe para trás e pense assim: nossa, como meu mundinho era pequeno, como meu mundinho era mesquinho, como eu pude ser tão intolerante, como eu pude ser tão arrogante. Olha que maravilha esse livro, olha que coisa mais sensacional eu poder dialogar com esse cientista que já morreu. E ele ter tanto para me dizer. Olha, eu poder me inserir em uma tradição de pensamento que comporta pessoas que foram para a fogueira para que eu pudesse pensar hoje. Use o seu cérebro. A massa encefálica, a massa cinzenta, as celulazinhas que o Poirot gostava tanto, estão aí, são suas, elas têm autonomia. Não deixe que pensem por você, não deixe que te entreguem o pensamento pronto. Se um fulano qualquer te diz Marx é um lixo, vai e leia Marx. E se você considerar que é um lixo, primeiro, se você tiver o mínimo de paciência e capacidade para ler Marx, certamente você não vai considerar um lixo. E você vai perceber que a maior parte do que te contaram foi mentira. Não seja aquela pessoa patética que vai à escola do seu filho e diz para o professor: te enganaram na faculdade. Tudo que você sabe é mentira. Você tem que ler o livro do Olavo de Carvalho ou você tem que ver o canal do MBL. Não seja essa pessoa ignorante. Não seja essa pessoa desrespeitosa. O professor estudou para estar lá, estudou muito. Você pode não concordar. Minha filha teve um professor que era neonazista e eu não concordava. E fui à escola e briguei com ele. Mas não briguei dizendo: você não sabe o que está falando. Eu briguei dizendo: você não tem o direito de pregar uma ideologia criminosa para minha filha. O neonazismo é crime em uma boa parte do Ocidente. Pensem nessa diferença. Pensem na diferença. E não tenham medo da arte, não tenham medo da ciência, não tenham medo da história, não tenham medo do conhecimento. Quem sabe, daqui a alguns anos, vocês vão pensar: olha, aquela tia gordinha lá tinha razão. O meu mundo é meu e eu posso expandir do jeito que eu quiser.
E é isso. Não sei muito mais como argumentar diante de toda essa coisa que nos rodeia. Mas eu ainda acredito que a solução está em um livro e não em uma arma, não em um pelourinho, não em chibatas, cacetetes, tanques, fardas. Cuidado!